Olá, irmãos, muito boa tarde, né? Nesse domingo 3 de maio de 2020, quando iniciamos o nosso mês da família, né? Comemorado aí, pelo menos na nossa denominação, creio que em outras também, evangélicas, né? O mês da família. E a Junta de Missões lançou uma campanha de oração, orando pela família. Nós já tínhamos planejado isso antes, em fevereiro. Nós iríamos começar em abril, mais ou menos, nosso projeto Orando por Sua Família. Os banners já estavam sendo até providenciados, né? Nós íamos colocar aí na frente do templo, íamos fazer convite para as famílias de Cabo Verde, né? Envolvendo as famílias da igreja, dos familiares e da cidade, da comunidade. Mas veio aí o coronavírus, nós estamos pensando então mudar a estratégia, né? Fazer aqui por vídeos e os irmãos repassem esses vídeos, né? Quarta-feira fazendo meditação sobre aquele estudo, aquela apostila que nós compilamos, eu e Esther, resgatando o ideal divino para a família. Tá? Dentro desse projeto, Orando por Sua Família, que vai ser um projeto mais longo, mas esse estudo vamos procurar fazer agora no mês de maio, às quartas-feiras. Não perca o culto de quarta-feira, tá? Vamos sempre colocar então uma mensagem alusiva a esse tema, desenvolver, resgatando o ideal divino para a família e continuando ali com os nossos pedidos de oração no culto de quarta-feira. Hoje nós queremos ir para a nossa lição 5. No vídeo aqui, no canal, você tem a lição 4, tá? Então eu não vou fazer um resumo dela, porque o nosso tempo é curto aqui, tá? Nós temos que fazer vídeo de até 15 minutos, então eu não vou fazer um resumo da lição 4. Mas, continuando então com a lição 5, antes vamos falar com Deus. Senhor Deus, que neste momento, pela Tua graça e misericórdia, em nome de Jesus, o Teu Santo Espírito, o Consolador, o Paráclito Divino, esteja sobre todos nós, sobre todas as famílias da igreja ali, a Primeira Igreja Batista em Cabo Verde, as famílias da Primeira Igreja Batista em Muzambinho e, ó Deus, sobre as famílias de cada membro da igreja, as famílias dos nossos familiares, as famílias dos nossos parentes e dos nossos amigos, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, as famílias, principalmente nesse tempo de crise, Senhor Deus. Abençoa as famílias ali de Cabo Verde, os teus filhos, ó Pai. Ó Deus bendito, as demais famílias que neste tempo de crise que vivemos, todos possam ser quebrantados pelo Teu Santo Espírito e olhar para o Senhor como salmista, para onde eu olharei, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Que se volte para o Senhor, que o Senhor restaure famílias, restaure relacionamentos, ó Deus, entre pais e filhos, filhos e pais, entre marido e mulher, Senhor Deus. Restaura as famílias, ó Pai, traz o bálsamo da restauração, consola os aflitos, socorre os necessitados, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Vamos então aqui para o nosso estudo da lição 5, né? Quando você vê o meu olhar se desviando assim para o outro lado, eu estou olhando para o relógio, ok? Porque o tempo aqui é curto. Lição 5. Os capítulos 2 e 10 de Atos falam sobre o mesmo assunto em épocas diferentes. Quantas vezes o Espírito Santo desceu? Não será por isso que os pentecostais creem no batismo do Espírito Santo como segunda bênção, tá? Nossos irmãos pentecostais, queridos irmãos pentecostais, que vamos, pela graça e misericórdia de Deus, habitar no mesmo céu, né? Eles creem diferente de nós nessa questão do batismo com o Espírito Santo. Nós, batistas, nós cremos no batismo com o Espírito Santo como uma bênção
da salvação. É uma bênção inclusa, como se fosse um pacote. A bênção da salvação é como se fosse um pacote que inclui várias bênçãos. E porque a salvação é algo extraordinário na Bíblia. Paulo usa a expressão para que a igreja desenvolvesse essa tão grande salvação, tão grande que ele não teve palavra para definir, né? Para expressar. Então é tão grande a salvação. Ela é uma bênção completa. Hebreus fala que, o autor aos Hebreus fala que aqueles que se achegam a Deus por Cristo Jesus, o único mediador, né, recebem a salvação perfeita. Deus, Jesus Cristo salva perfeitamente os que por ele se achegam a Deus. Então nós entendemos que a bênção da salvação ela é tão completa que ela não precisa de complemento. Já os nossos irmãos entendem da salvação pela graça também, creem na salvação pela graça em Cristo Jesus, isso é que é o mais importante, ok? Mas eles creem que depois da salvação, que seria uma primeira bênção, existe uma segunda bênção que capacita o cristão, que dá poder, que é o batismo com o Espírito Santo. Nós cremos que o batismo com o Espírito Santo ocorre no momento da regeneração. Quando a pessoa crê em Cristo, ela nasce de novo, o Espírito Santo é que faz essa obra da regeneração e ele passa a habitar na pessoa. Quando o Espírito Santo vem habitar na pessoa, nesse momento da regeneração, então esse vir habitar já é o batismo com ou no Espírito Santo. Tá? Quando o crente é mergulhado no Espírito Santo, o Espírito Santo passa a fazer morada no crente, ele passa a ser o templo do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo. Essa bênção é gloriosa, tá? Mas ela não é um complemento, uma segunda bênção. Em Atos 2, o Espírito Santo se manifestou com sinais visíveis da sua manifestação, como que as pessoas iam crer que o Espírito Santo estava inaugurando o seu ministério, que aquela promessa de Joel 2 estava sendo cumprida, que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Como que as pessoas iam entender isso? A própria igreja ia entender e os de fora iam entender. Então foi uma manifestação visível, divina, visível e extraordinária, forma extraordinária, miraculosa. Por quê? Porque havia ali cerca de 16 nações reunidas naquela festa em Jerusalém e todos os irmãos reunidos, toda a igreja reunida de cerca de 120 pessoas, começaram a glorificar a Deus em línguas que as próprias pessoas não dominavam, mas eram línguas, idiomas que as pessoas que estavam ali falavam e essas pessoas entendiam perfeitamente o que os discípulos estavam falando e elas ficaram maravilhadas com aquilo ali. E muitas pessoas, depois de ouvirem o sermão do apóstolo Pedro, né, se converteram, mais de 3.000 pessoas se converteram. Em Atos 10, Pedro é enviado à casa de Cornélio. O texto da lição de hoje são 2 capítulos, Atos 2 e capítulo 10 também, Atos 2 e 10. Você tem que ler todo o capítulo, tá? Nós não temos tempo de ler aqui, você já deve ter lido durante a semana. Então, Atos 2 e Atos 10 fala da mesma experiência em épocas, momentos diferentes. Capítulo 10, na casa de Cornélio, quando Pedro vai lá, enviado por Deus, né, vai pregar o Evangelho, o Espírito Santo também concede a Cornélio e a todos os da sua casa, seus servos que estavam reunidos, a mesma experiência, porque eles creram na palavra do Evangelho que Pedro estava pregando, portanto, creram em Jesus, se converteram naquele momento e o Espírito Santo foi derramado sobre eles. A pergunta de muitos, então, a pergunta 2 é: será que é por causa disso
que... Não, o final da pergunta 1, do comentário da pergunta 1. Será que é por causa disso que os irmãos pentecostais creem, então, que é uma segunda bênção? É por causa disso. Mas esse texto está dizendo que o Espírito Santo é derramado como segunda bênção? Não. Não está dizendo isso. O que o texto está dizendo é que aqueles gentios, né? Cornélio era um gentio, tinha muita dificuldade de ser aceito pelos judeus. Então eles, ao ouvir o Evangelho, eles se convertem, e Deus, para mostrar a todos que o Evangelho era universal e que a Igreja de Cristo seria universal, ela seria composta por pessoas de todos os lugares, tá? De todas as línguas, tribos, raças e nações, como diz Apocalipse. Então, Deus concedeu a eles a mesma experiência para que ficasse provado. Olha, os gentios têm os mesmos privilégios. Então, a igreja não tem grupos de privilegiados. Esses aqui são mais importantes, recebem tais bênçãos, esses aqui não recebem tais bênçãos. A bênção do batismo com o Espírito Santo é para todos os que creem, seja judeu, seja gentio, seja o que for. Deus não faz acepção de pessoa. Foi a experiência ali em Atos capítulo 10, tá? Na casa de Cornélio. A exigência, quando Pedro fala assim, vai ser no final, né? Quando até o próprio Pedro e os que foram com ele se espantam com aquela manifestação ali, porque Pedro teve dificuldade de ir na casa de Cornélio. Deus teve que convencer ele, dando aquela visão para que ele fosse lá, porque ele era um judeu daqueles conservadores que tinha barreira com os gentios. E para ele entrar na casa de um gentio, para pregar o evangelho, Deus teve que convencer ele com aquela visão. Mas quando Pedro vê as pessoas ali recebendo o Espírito Santo, ou sendo batizadas, né, na conversão, Pedro disse assim, ó, porventura pode alguém recusar a água, batismo em água, para que não sejam batizados estes que, como nós, receberam o Espírito Santo? Então, a experiência foi, primeiro, eles creram, receberam o Espírito Santo, porque é imediato, né? Isso é uma bênção só, é uma bênção única, e foram batizados depois em água. Não foi o contrário. Como muita gente pensa que tem que batizar em água para depois receber o Espírito Santo. Não. O Espírito Santo é recebido na conversão. E depois eles foram batizados, né? A pergunta 2, João 1,33, está pedindo aqui para explicar João 1,33. O texto diz o seguinte, não há nenhuma dificuldade nesse texto aqui. Refere-se a João Batista, significa Deus é gracioso. E o Senhor enviara para preparar o caminho, né, do Senhor Jesus. João Batista foi o precursor, aquele que veio à frente para preparar o caminho para que o mundo recebesse Jesus. E ele preparou o caminho como? Pregando o batismo de arrependimento, João Batista. Ele pregou que as pessoas deveriam se arrepender para receberem Jesus. Tinha que se arrepender. João Batista era uma pessoa que vivia irrepreensivelmente, né, diante do Senhor, era um servo fiel, seus pais eram fiéis ao Senhor, mas os seus pais não tinham a dádiva de terem filhos, mas Deus concede a bênção àquele casal de poder ter um filho, e esse filho veio como alguém especial, tá? Zacarias e Isabel, aquele casal que não podia ter filho, mas Deus promete dar a eles um filho, e ele seria então o precursor de Jesus.
veio para abrir o caminho, para preparar, né? Para tocar no coração das pessoas, convocando-as para o arrependimento, ok? Então, Deus fez isso de forma milagrosa, porque Isabel não podia ter filho, né? Mas Deus fez isso de forma milagrosa, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas 1, 37. Então, de Isabel, Isabel e Zacarias veio João Batista, que prepara o caminho para a vinda do Messias, que também nasceu de forma milagrosa, porque Maria era virgem e ela foi concebida pelo Espírito Santo. Então não conhecia varão. Então Deus fez aquilo que seria impossível aos homens, a medicina, a ciência, mas para Deus, Lucas 1,37, nada pode ser impossível, não há nada impossível para Deus. João Batista, quando veio, né, ele encontrou um ambiente de pessoas muito religiosas, né, principalmente os seus conterrâneos, mas ele pregou para essas pessoas a mensagem de que não bastava ser religioso, não bastava. Mesmo aquela religião que preservava os 10 mandamentos, procurava preservar a aliança do Sinai, mesmo para essa religião, mostrando com a pregação dele de arrependimento que Deus quer algo novo. Deus propõe em Cristo Jesus uma nova aliança e a pessoa tem que nascer de novo espiritualmente. Não é pela religião que a pessoa vai ser salva. A pessoa tem que crer em Jesus como Messias, o único e suficiente Salvador, se render a Ele, confessar a Ele o seu pecado, arrependido, né? Então, a pessoa que se arrepende, crê em Jesus, ela é salva. Então, essa foi a mensagem que João Batista veio pregando, o batismo do arrependimento. E então, quando Jesus veio, iniciou o seu ministério, Jesus nasceu 6 meses depois de João Batista, né? Quando Jesus veio anunciando o seu ministério, as pessoas já estavam amaciadas na sua dureza de coração, né, para receber a mensagem do Evangelho. E qual foi a primeira mensagem que Jesus proclamou? O tempo é cumprido, é chegada a vós o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15. Que Deus nos abençoe, irmãos. Até daqui a pouco, quando nós estaremos comentando, perguntando, tirando dúvidas e também louvando ao Senhor e orando uns pelos outros. Amém.